Olá, eu sou a Luciane e junto com a Camila nós formamos o Ela Contabilidade.on. E agora eu estou passando aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o orçamento público. Nós disponibilizamos na nossa página, no Facebook e Instagram, né, sobre o orçamento público, o PPA, a LDO e a LOA. O orçamento público é como, vamos dizer que é como o nosso orçamento doméstico. A gente sabe o que a gente tem de receita, despesa, né, durante o mês. Só que, por exemplo, se tratando de um plano maior, eu quero fazer uma viagem mais longa, eu quero comprar um carro, quero comprar um terreno, eu preciso planejar e por um tempinho a mais, né? Esse planejamento maior, então, seria o PPA na administração pública, né? PPA, ele é o plano plurianual. Plurianual por quê? Porque ele tem a duração maior do que um ano. Na verdade, a duração dele são 4 anos. Nesse planejamento maior, então, a administração pública ela vai estar falando sobre suas prioridades, suas metas para essa administração, né? Normalmente no PPA são incluídos grandes obras, né? Por exemplo, construção de um jardim de infância, asfaltamento, né, de uma rua. Isso tudo que normalmente não termina no prazo de um ano, ele é incluído no PPA, certo? E claro que no decorrer do período, né, dos outros anos, já que é 4 anos, ele vai tendo algumas adaptações, alterações, né? Mas essas alterações e adaptações têm que ser conforme a aprovação da Câmara, no caso municipal, da Câmara de Vereadores, por exemplo. O orçamento público, diferente do nosso orçamento doméstico, quando ele é aprovado, ele realmente vira uma lei e tem que ser seguido, né? E uma dica que a gente dá para o cidadão é que, por exemplo, todo governante, ele em sua campanha eleitoral, ele tem o plano de governo, né? Nesse plano de governo, ele tem o que chamamos popularmente de promessas de campanha. Essas promessas de campanha, então, a gente pode estar acompanhando lá no segundo ano de mandato desse governante que foi empossado, né? Nesse segundo ano de mandato, a gente pode estar acompanhando o PPA dele, então, que é o plano, o orçamento da administração dele para 4 anos, se está de acordo com o plano de governo dele. Então, essa é uma pequena dica que a gente pode estar dando para o cidadão para estar vendo se o que realmente foi prometido, né, vai ser cumprido, pelo menos está em planejamento para ser cumprido, né? É claro que o orçamento ele vai passar depois pela etapa de execução, que aí é uma outra história que a gente vai tratar em outro momento. Comentei então que o PPA é um plano de 4 anos, né? Que ele possui metas e objetivos, então, da administração pública para esse período. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o PPA tem que ter um programa. O programa, então, é Agricultura Sustentável. O objetivo desse programa é ajudar os agricultores a estar produzindo de uma maneira mais sustentável, ajudando o meio ambiente, enfim. E para que esse objetivo seja alcançado, eu tenho algumas ações, algumas metas. E uma dessas metas é realização de cursos. Então, lá no meu PPA, está descrito que nesses 4 anos vão ter um total de 180 cursos para agricultores, certo? Esse é o plano, então, para 4 anos. Aí eu tenho que ver o que eu vou fazer nesse ano. Então, a administração pública ela vai elaborar a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que ela é feita anualmente, certo? Então, partindo desse exemplo da agricultura sustentável, eu tenho que fazer, então, a administração pública faz a sua LDO e vai destinar, desses 180 cursos, quantos vão ser feitos nesse ano? Nesse ano vão ser feitos 40 cursos, ok. Qual é o valor que eu preciso para esses 40 cursos? Então, eu vou estar fazendo a LDO, preciso de X valor. Então, essas são as minhas despesas para aquela ação, ok? Então, a administração pública vai verificar todas as ações que eles querem executar no próximo ano para poder fazer o orçamento para a LDO. Então, a LDO vai ser as receitas e as despesas para o próximo ano e também contém relatórios legais, né? Que vão verificar o acompanhamento daquelas metas do PPA. Essa é uma função obrigatória. Então, além da receita e da despesa, também conter os relatórios legais. Depois da LDO, a administração pública ela tem que fazer a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LOA basicamente vai ser a previsão das receitas
e a fixação da despesa para o próximo ano com base na LDO, certo? Então, espero que esse conteúdo te ajudou um pouquinho a entender a contabilidade pública, porque afinal de contas ela não é só número, é também controle. E como cidadão, sabendo um pouquinho de como funciona, a gente também pode ajudar a fiscalizar e observar a administração pública perto da gente. Fiquem à vontade para mandar comentários e conteúdos, sugestão de conteúdo na nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, elacontabilidade.on. Até mais então!